início aqui. Nós vamos falar hoje sobre, a gente vai fazer uma menção ao professor Albert Sabin. Mas antes de falar do professor, antes de mencioná-lo, né, eu vou puxar um pouco antes dele para um pesquisador chamado Edward Jenner. Ok, deixa eu só pegar aqui, eu tenho aqui a biografia, foi enviada aqui. Vou só puxar a biografia dele rapidamente. O senhor, né, professor, mestre, pesquisador Edward Jenner, né? Ele era naturalista, franco-inglês, né? Ele nasceu na França, mas se radicou na Inglaterra. Ele foi o pioneiro no conceito de vacina, incluindo a invenção da vacina contra a varíola em 1796. Os termos vacina e vacinação são derivados de variolae vacinae, termo usado por Jenner para descrever a varíola. O senhor, né, o cientista Edward Jenner, ele nasceu no estado, na Inglaterra, na verdade, e eu não vou entrar em muitos detalhes, né, na vida pessoal dele, né, quem foi, como ele contribuiu para o desenvolvimento humano, somente na questão da saúde, tá? O nome dele é Edward Jenner. Então, na Wikipédia vai estar lá, né, toda a descrição da história dele, tá bom? Agora, acontece que a parte interessante desse contexto aí é o seguinte, que da onde é que veio o termo vacina, né? De onde é que veio esse termo vacina? Só puxar um pouquinho mais para cá essa câmera aqui, tá, pessoal, para não dar uma diferença. Estou vendo que tá dando uma diferença aqui. Esse termo, mais uma vez, porque o que acontece? Nós estamos, quando a gente faz, a ideia de fazer essa série, né, O Mestre dos Homens, está relacionado com um exercício muito simples de gratidão, né, aos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós e que tornaram a nossa vida melhores, porque o que é evolução? A evolução é uma sucessão de interferências morais e de desenvolvimento de tecnologias que fazem com que nós tenhamos uma vida mais pacífica e, ao mesmo tempo, com maior capacidade de empatia entre nós. Por exemplo, se você vê um gato e um cachorro, normalmente, no seu ambiente natural, eles são inimigos mortais entre si, né? Eles se atacam entre si. Mas, se eles estão bem alimentados e domesticados, eles vivem felizes juntos, né? Numa casa, por exemplo. Então, mas o que permite essa convivência pacífica entre eles? Alimentos, carinho, bem-estar, segurança, proteção. Tá? Então, a estrutura externa favorece significativamente para que a convivência entre eles seja harmoniosa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o avanço, o progresso científico, a evolução, as descobertas científicas, o esforço humano coletivo permite com que nós vivamos em uma certa condição de pacificidade. A produção de alimentos, por exemplo, ameniza o impacto das guerras, né? Os recursos hídricos, equipamentos, por exemplo, a tensão, digamos, só para dar um exemplo, a tensão nos países onde tem pouca água, por exemplo, é um fator que eventualmente gera disputas e guerras por conta dos recursos hídricos.
Mas se você tem equipamentos que dessaliniza a água do mar, pronto, acabou a necessidade de brigar por recursos hídricos, porque os recursos hídricos ficaram assim praticamente limitados. Basta ter a tecnologia para extrair, né, a água, o sal da água. Pronto, está resolvido o problema. Então, tecnologia, o avanço tecnológico também produz ou contribui significativamente para o nosso progresso espiritual em termos do exercício da empatia. Porque se a gente não precisa assim enrijecer-se para sobreviver, então nós podemos viver em estado de empatia. Então isso é uma facilidade, né? Então a espiritualidade, o nosso progresso espiritual acompanha o nosso progresso científico, tá? E a nossa experiência mística, a nossa experiência espiritual é favorecida com o progresso científico. As duas coisas andam simultaneamente, né? Por exemplo, nós estamos, né, assim, falando sobre paz, falando sobre harmonia, sobre relacionamentos com empatia, mas essa situação logística se deve muito em termos da distribuição de alimentos pelo mundo, entende? E isso diminui significativamente a motivação para as guerras. Então, o progresso tecnológico, ele contribui significativamente para a paz do mundo, para a paz da relação humana. E essa paz é o exercício de empatia. Então, a evolução, ela contribui significativamente para a evolução. Então, nós não temos uma posição de ressentimento com relação à ciência, tá? Essa não é a nossa posição. Nós temos um sentimento de gratidão por todo o avanço tecnológico e científico que já foi feito na humanidade. A nossa restrição é em relação a colocar o progresso científico ou o avanço do progresso científico como a prioridade da humanidade. Essa é a única restrição que nós temos, porque isso gera seres humanos endurecidos, embrutecidos, ressentidos e assustados, né? Quando se tira do contexto a possibilidade da experiência mística com a divindade. Isso é antinatural e torna as pessoas adoecidas. Então isso não é funcional, né? Então isso não é muito bom. Esse é a única restrição que nós temos em relação à questão do progresso científico. Entretanto, o progresso científico e os cientistas, os mestres do progresso científico, nós, enquanto pessoas que evoluem, né? Nós evoluímos. Então a gratidão é um dos princípios, dos pilares da evolução. E por que nós deixaríamos de pensar em termos de gratidão por aqueles que fizeram por nós ajustes imprescindíveis para a nossa paz, né? E os descobridores de vacinas, médicos, pesquisadores das áreas científicas que facilitam as nossas vidas, eles merecem o nosso respeito, a nossa gratidão, mas alguns deles são especiais, né? Então nós recolhemos alguns deles para falar sobre esse assunto, para colocá-los na lista, né? E homenageando esses, nós estamos homenageando ao grupo todo, né? O esforço humano dessas pessoas, tá? Então esse pesquisador, Edward Jenner, ele na época tinha um problema que era bom, sempre houve esses problemas, mas ocorreu uma pandemia na região dele, uma pandemia de varíola, e a varíola deixa a pessoa cheia de bolhas, né? Fica parecendo verrugas no corpo todo, assim, e muitas pessoas morriam disso daí, né? Morriam de varíola. E olha só que interessante, né? Como eu disse, eu estava falando lá no início, novamente, né? Nós somos salvos aí pelo princípio, pelas vacas,
por incrível que pareça, a palavra vacina, o termo vacina, vem de vacinae, em latim, que significa as vaquinhas, as vaquitas, vacinais, as vacas, e varíola vem da variação daquelas, das doenças, da doença em si. Então, varíola a vacina é um termo que vem do latim, que quer dizer vacas. Então, a vacina é um produto das vacas, é um antídoto, é um antibiótico produzido pelas vacas. Ele observou que as pessoas que ordenhavam vacas não tinham varíola, não pegavam varíola. Então ele começou a observar que nas roças, nas fazendas, não havia varíola. A varíola acontecia mais nas cidades e nos lugares onde não haviam vacas. E ele, observando isso daí, ele teve essa sacada, esse insight, ele foi então iluminado aí por esse momento. E ele então começou a fazer uma estatística em pessoas que viviam com as vacas e não tinham o problema da maioria das doenças que os outros tinham. E uma delas era a varíola. Então o professor Edward, ele teve a seguinte ideia. Porque ele observou que nos úberes da vaca tinha uma pequena variação da varíola, né? Que era varíola, mas os próprios ordenhadores não tinham a doença em si. E eles também eram expostos a pessoas que tinham varíola e eles não se contaminavam com varíola. Então ele teve a seguinte ideia, esse médico. Ele pegou pequenas partezinhas, raspou os úberes da vaca, misturou com uma composição química, médica, e fez um teste. Ele injetou num local, numa cidade onde estava tendo um surto muito grande de varíola, em algumas crianças, ele injetou intravenosa aquele resíduozinho que ele recolheu da vaca. Porque ele partiu do seguinte princípio, que se essas pessoas não têm varíola, possivelmente porque o corpo delas já deve ter desenvolvido uma resistência contra a doença. E como as vacas têm varíola, nos úberes, então essa varíola da vaca deve ser um tipo de remédio, um tipo de blindagem, um tipo de antídoto contra a varíola. Então vamos ver se funciona. Ele pegou isso, ele teve essa ideia, ele pegou ali amostras, resíduos, fungos da varíola e injetou em crianças da comunidade, da cidade, que estava com surto de varíola. Essas crianças desenvolveram uma varíola muito leve, muito simples, quase imperceptível, e outras crianças não desenvolveram a varíola. E ele fez essa experiência em algumas cidades, e nos locais onde ele aplicava o método, as crianças não tinham. Nos outros ambientes, as crianças tinham varíola. As pessoas pegavam varíola. Mas normalmente ele mais com criança, era uma doença que mais afetava mais criança. Então ele percebeu que esse método imunizava as pessoas. Então ele fez amostras e fez documentários e apresentou uma tese para o governo. Então foi montado um laboratório para criar um tipo de remédio que fosse baseado nos fungos, dos úberes das vacas para tratamento. E o resultado foi que deu certo, funcionou muito bem. E as pessoas que tinham varíola, inclusive, depois que tomavam a vacina, ficavam melhores, e as que não tinham pegado, não pegavam a varíola. E foi erradicado o problema. Então foi descoberto o primeiro método de antídoto, em que você pega uma cepa, um fungo do vírus, e atenua esse fungo para gerar um antídoto no próprio corpo. Então a vacina, na verdade, essa vacina que a gente toma do coronavírus, na verdade, são vírus desse problema, é o vírus atenuado.
Então o vírus atenuado é injetado no nosso corpo gera uma proteção, um antídoto, vai atacar esse vírus atenuado e já sabe mais ou menos como é que funciona o mecanismo. Quando o vírus verdadeiro, o vírus potente chega, o nosso sistema imunológico já está armado, já sabe como lidar com aquele problema e vai em cima e elimina o problema antes que ele dê reações colaterais. Basicamente, vacina significa isso daí, tá? E foi uma inspiração vindo das vacas, né? As vacas protegiam os vaqueiros das doenças. E então, vacina, sempre que você falar vacina, você pode pensar, vacina significa o antídoto que vem das vacas, ou o remédio produzido pelas vacas, né? A cura das vacas. Então, a humanidade não sabe disso, né? Não tem noção disso daí, mas se soubesse, se tivesse, né, uma noção da importância que esse fator tem para a humanidade, talvez a humanidade fosse mais misericordiosa também com as vacas, né, em termos de gratidão, né, por esse ser que nos alimenta com leite, com os seus derivados tão, né, maravilhosos, e nós a matamos, né? Nós praticamente nós as devoramos, e isso é uma ingratidão bastante séria, que é um problema ético da humanidade no momento. Isso tende a desaparecer na medida em que o ser evolui e desenvolve, né, esse princípio de gratidão. Então nós temos esse médico, o professor Edward Jenner, que era inglês e que descobriu o método de vacina por observar as vacas, ou o comportamento da relação do homem com as vacas. Quero lembrar a vocês que nenhuma doença, nenhuma pandemia na humanidade, foi oferecida pela aglomeração das vacas. Nenhum vírus, não. A maioria dos vírus, o Ebola, AIDS, SARS, coronavírus, gripe aviária, gripe suína, que é a gripe espanhola, todas as doenças, as pandemias que dizimaram, peste negra, todas as pandemias que dizimaram a humanidade, que apavoraram os seres humanos, vieram da aglomeração de outros animais silvestres que os seres humanos juntavam e os devoravam, né? Então, devorar esses animais silvestres em grupos, misturá-los, gera supervírus. E esses supervírus, né, se espalham pela humanidade. O AIDS, por exemplo, é do contato do ser humano com o hábito de comer os macacos. O Ebola também, né? O coronavírus, a gente, né, tem lá o histórico de como é que surge. SARS é do hábito de dos camelos, né? A gripe aviária, a gripe suína, né, que surgiu nos Estados Unidos dos currais, né, que como chama, os chiqueiros, né, dos porcos. Mas nenhuma doença surgiu pelo contato com as vacas. A vaca louca, o mal da vaca louca, né? Alguém pode mencionar, mas e o mal da vaca louca? A vaca louca, na verdade, esse processo da vaca louca surgiu porque os seres humanos pegavam restos de pintinhos, restos de peixes, restos de outros animais e faziam rações e davam para as vacas comerem. As vacas são animais vegetarianos. Então, quando elas comiam comida não vegetariana, isso dava efeito colateral no sistema delas, elas enlouqueciam. E como reação, enlouquecia todo mundo que comesse a carne delas também, ou leite, sei lá, qualquer coisa. Mas no seu estado natural, não. Elas sempre produziram soluções para a humanidade. Elas são protetoras da humanidade, elas são auspiciosas. E a vacina é uma maior prova disso daí, tá? Então, só para lembrar que vacina vem das vaquinhas. Vacinas e vaquinhas estão correlacionadas. Pouca gente sabe disso. Bom,
Agora, o professor atualmente, né, recentemente, inclusive, olha só que coisa interessante, o Albert Sabin, que foi então o criador da poliomielite, se casou com uma brasileira. Ele veio ao Brasil algumas vezes. O Brasil tá de parabéns, é um dos países modelos no mundo na erradicação da poliomielite. A poliomielite, se vocês não sabem, é uma doença que afeta o sistema neurológico e paralisa a pessoa a partir do sistema neurológico. Pode ser, normalmente a paralisia se dá a partir da bacia para baixo, então a pessoa fica sem os movimentos, não consegue mais ter os movimentos da bacia para baixo. Em alguns casos, quando é muito grave, ela dá a partir daqui e paralisa o corpo todo, a pessoa fica sem movimentos nenhum, né? Antigamente se faziam os tonéis e a pessoa ficava deitada dentro de um tonel. Esse tonel fazia movimentos para fazer o pulmão respirar, porque como paralisa também os músculos do pulmão, então não há respiração, a pessoa pode vir a óbito. Então tem uma máquina que fica respirando pela pessoa. Eram os tonéis, assim. Atualmente já tem outros mecanismos, mas no Brasil a poliomielite ou a paralisia infantil é considerada erradicada desde 1995. Nós não temos registros de nenhum caso de paralisia infantil, porque a gotinha, né, a campanha da gotinha, da vacinação infantil contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. A poliomielite também atinge adultos que não foram vacinados. Por exemplo, o presidente americano Roosevelt, que liderou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ele teve paralisia infantil aos 39 anos de idade, já com adulto, então ele ficou paralítico, né? Ele teve poliomielite, ele ficou paralítico. E, bom, então, houve eu recentemente, para não fazer nenhuma ode a alguma coisa assim que as pessoas tenham uma certa aversão, né? Eu sei que existe uma certa restrição, uma certa resistência com relação aos Rockefellers, né? Que é a família Rockefellers, como que os Rockefellers se tornaram a família mais rica do planeta Terra. Eu assisti uma biografia contando a história dos Rockefellers. O senhor Rockefeller, que tornou a família enriquecida, ele era honesto, trabalhava, um trabalhador honesto, muito inteligente, né? Jogou o jogo do capitalismo e ganhou, né? Foi vitorioso no jogo, tinha um bom karma para isso. Na época do descobrimento do petróleo, o petróleo como combustível para movimentar os motores. Então o petróleo enriqueceu muita gente, ainda hoje continua enriquecendo, né? Dubai, por exemplo, né, é uma cidade riquíssima em função do petróleo. E o Rockefeller, essa família, eles começaram a se envolver com negócios ligados ao petróleo, à refinaria de petróleos, etc. Mas, segundo a biografia dele, aos 12 anos de idade ele entregava jornais e ele aprendeu a ler, então ele traduzia para as pessoas. As pessoas gostavam de ter ele por perto porque ele era muito inteligente, muito hábil, muito esperto com relação a isso daí, trabalhava duro. E ele tinha o hábito de, quando ele conseguiu o primeiro trabalho dele, né, formal, ele fez desse primeiro dia de trabalho dele o dia do trabalho. Então todos os anos, no dia em que ele foi contratado pela primeira vez como trabalhador formal, ele observava um feriado para ele mesmo, comemorando aquele dia como o dia mais importante da vida dele, o dia do trabalho para ele. Então ele era muito trabalhador e ele era inteligente, ele jogou o jogo. E como eles jogam o jogo lá, nas tramóias, nas trapaças, nas malícias, entre os jogadores nesse nível, isso é coisa deles, jogo, né, entre os capitalistas, mas ele saiu vitorioso e ficou muito rico. Depois que ele enriqueceu muito, ele passou a fazer filantropias. Ele queria então, ajudar as pessoas, etc. E ele criou um instituto de pesquisa
médicas, chamado Instituto Rockefeller, para pesquisas médicas. E esse instituto é muito rico, ele patrocina, né, para descobrir soluções para as doenças. Então, o professor Sabin, agora sim, eu vou falar alguma coisa aqui sobre a biografia dele, tá? Rapidamente também, para não entrar em muitos detalhes, é só para conhecer um pouco dessa personalidade. Porque, veja bem, na época, a poliomielite era o terror das mães, tá? Ele era o terror das mães, tá? O professor Albert Bruce Sabin foi um pesquisador médico, sendo mais conhecido por ter desenvolvido a vacina oral para a poliomielite. Ele nasceu no dia 26 de agosto de 1906, em Białystok, Polônia. Ele era judeu. Ele faleceu aos 3 de março de 1993. Né? A cônjuge dele, a esposa dele, foi a dona Heloísa Dunchi de Abranches, brasileira. Né? Ele teve 2 filhas brasileiras, a Débora e a Amy. Ele ganhou alguns prêmios, etc. E, bom, enfim, né, eu não vou entrar em muitos detalhes na parte técnica, né, do professor, mas a curiosidade é que ele gostou do Brasil. O Brasil, na época, tinha um problema muito sério com a poliomielite e o governo brasileiro se ofereceu para ser um dos campos de laboratório para vacina, de expansão para vacina. Ele veio ao Brasil 3 vezes, acompanhou todo o processo e a erradicação do problema da poliomielite. Na época, a poliomielite, eu acho que tem eu acho que tem algum telefone aberto aí. Tula-se. Tem como desligar? Bom, então a poliomielite, na época, a paralisia infantil, era o terror das mães. Sempre que uma criança tinha febre alta, as mães já se apavoravam, porque o sintoma de poliomielite, de paralisia infantil, era febre alta. Né? Dava febre alta, a criança ia para o hospital. Quando voltava do hospital, voltava diagnosticada com poliomielite, ou seja, a criança parecia uma boneca de pano, assim, já não tinha, né, nenhuma relação com os músculos e tal. E aí tinha que andar com aqueles equipamentos nas pernas, né, com as muletas, e era muito triste, né, as crianças andarem com aquilo ali. E após essa vacina, após a descoberta dessa vacina, que foi patrocinada pelo Instituto Rockefeller, o professor Sabin foi contratado, então foi oferecido um investimento para que ele descobrisse uma vacina para esse problema, que era um problema que afetava as crianças. Atualmente, essa doença ela é considerada erradicada no mundo, com exceção, eu acho que, de algumas partes da Índia, e parece que um outro país na Ásia, que eu não me lembro qual que ainda tem alguns casos que eventualmente aparecem com esse problema. Mas no mundo todo é considerada uma doença erradicada a partir, né, da aplicação dessa vacina, que é uma vacina piedosa, até para as crianças, porque o professor, prevendo, né, a resistência das crianças com relação à vacina e a resistência dos pais de levarem os seus filhos para vacinar por conta da questão da agulha, ele elaborou um outro método, que foi um método que, acalmou, né, as famílias para poderem serem vacinadas, que é o método, né, da gotinha. Inclusive, essa vacina do coronavírus, muitas pessoas deixaram de tomar a vacina por conta de que ela é aplicada com agulha. Mas se ela fosse oferecida como gotas, por exemplo, a adesão poderia ter sido muito maior. Mas muitas pessoas evadiram
de tomar essa vacina por conta de que era agulha. E não era uma, duas, 3 agulhadas. Então isso é uma overdose para algumas pessoas que têm fobia de agulha, que são aterrorizadas com agulhas. Então tem esse problema. E o professor então, ele verificou essa condição, não é? Essa situação, e isso aí facilitou para que a vacina fosse, a adesão fosse assim praticamente, né, total em todo o mundo, fácil de manusear e fácil de ser ingerida. Então, essas pessoas que estão envolvidas com essa descoberta, essa solução, esse remédio para a humanidade, eles acabaram sendo precursores ou instrumentos de paz, né, na humanidade, porque aliviou o sofrimento, né, a tristeza. Você não ter no campo dos olhos uma criança, por exemplo, paralítica, por essa questão, é um grande alívio ao coração, porque nós nos sentimos entristecidos, né, de ver uma criança assim, todas as crianças brincando e aquela criança, né, com aqueles aparelhos, com a muleta. Então era algo que entristecia, né, as pessoas, e as famílias tinham que conviver com aquele sofrimento, e a própria criança também tinha que, conviver com aquela tristeza de não poder correr, não poder brincar. Então, e o esforço humanitário dessas pessoas trouxeram esse alívio ao sofrimento da humanidade. Então, nós, assim, por mais que tenha o lado, o aspecto do mal que isso produz, ou que foi produzido, ou enfim, o lado, né, que é o lado mais paranoico, que nós gostamos, nós curtimos mais. Nós temos uma tendência nossa, que é da psicologia nossa, de se interessar mais pelas coisas dramáticas, pelas coisas assim tenebrosas, pelas coisas sinuosas, pela escuridão mesmo. É uma característica do condicionamento. Então, assim, a gente ouve muitas notícias, a gente ouve muito falar das coisas ruins das pessoas e tal, e muitas vezes por uma questão simples e básica de inveja mesmo, né? Nós somos, como grupos, nós somos seres invejosos, porque nós somos almas condicionadas. Então a inveja é um defeito que nós temos. Aqueles que são mais conscientes trabalham para tirar esse defeito de dentro de si, mas a inveja é um defeito que nós temos como seres humanos. E às vezes quando nós produzimos, quando nós falamos dos demais, essa inveja vem, né? Esse ressentimento contra aqueles que tiveram sucesso vem. Então, quando se fala da comunidade científica, por exemplo, que os cientistas, é muito comum que espiritualistas tenham um certo ressentimento em relação a eles, até porque o posicionamento filosófico deles não ajuda muito, né, a gente a ter uma respeitabilidade a eles, porque como eles são irônicos em relação ao progresso espiritual, já que eles acabam tendo os recursos pragmáticos para solucionar os problemas imediatamente. Então eles ficam, né, como grupo, arrogantes, que é uma falha humana. Porém, a gente não pode deixar de considerar as benfeitorias, né, o bem-estar que as descobertas científicas e o avanço da tecnologia produz. Então tá aí os nossos parabéns de gratidão, né, aos ancestrais. Nós estamos fazendo, quando a gente está fazendo essa série O Mestre dos Homens, nós estamos em realidade oferecendo a nossa gratidão, não é, aos ancestrais que favoreceram para que a gente, pudesse estarmos aqui hoje, né, com todas essas facilidades que nós temos. As facilidades que nós temos hoje faria um rei da Idade Média sentir-se imensamente desafortunado, né, diante de uma pessoa na nossa condição. Nós vivemos hoje em condições muito melhores que muitos das pessoas mais ricas do passado, pelo fato de nós termos água encanada na nossa torneira, energia elétrica, é só, tocar um botão e você tem energia elétrica, comida, basta alguns passos e você chega no supermercado e está tudo pronto ali, às vezes até já processado, é só você abrir e comer. Então, as facilidades que nós temos
para vivermos hoje a vida confortável que nós vivemos se deve ao esforço das pessoas, né, do passado. Então nós precisamos ter, assim, de vez em quando, essa gratidão aos ancestrais para a gente não incorrer na arrogância, não é, da crítica, porque é muito fácil criticar, né, as pessoas, é muito fácil invejá-las, mas é muito difícil ver o que elas fazem de bom para nós e com gratidão oferecer os nossos respeitos a esse ponto. Se precisar criticá-las em alguns pontos, a gente também faz, porque afinal de contas a vida é um jogo, é isso. Mas olhar os aspectos positivos e agradecer faz parte de qualquer pessoa consciente, e nós estamos fazendo a nossa parte aí, elegendo alguns desses mestres dos homens, né? E o professor Sabin, o professor Edward, ele também, né? Eles também, assim, estão dentro desse hall aí de pessoas que tornaram a nossa vida muito mais fácil de ser vivida. E mais uma vez, né, como eu disse, as nossas queridinhas, as vaquinhas, né, as mães da humanidade estão aí presentes, né, participando desse importante evento. Elas estavam presentes no momento, num dos momentos mais importantes da história da humanidade, que foi o nascimento de Jesus, né? Elas estavam presentes e elas estão presentes aí num dos momentos mais importantes da humanidade, que é justamente, né, a cura, o início do processo de aprender a curar, nos curar, né, dos problemas. Antes das vacinas, a forma de a gente se defender desses problemas era apenas por limpeza, né? Então a gente procurava limpar, manter tudo limpo, para evitar que os vírus, a contaminação chegasse. Mas após as vacinas, nós tivemos como nos proteger deles de maneira bem consistente, né? Então é isso aí, tá, pessoal? Não é... Esse vídeo talvez não tenha sido assim de uma natureza muito filosófica, metafísica, mas eu acho que vale a pena, é importante a gente, sabe, ter essas pequenas atitudes de gratidão e de lembrança, porque a gente esquece fácil, né? E porque a gente esquece fácil de todas as dificuldades que os nossos ancestrais passaram para que a gente pudesse ter a vida que nós temos, a gente cai fácil na lamentação, no vitimismo, a gente reclama fácil dos nossos problemas, né? Nós somos assim, bem intolerantes em relação a dificuldades, e nós somos bem sensíveis às dificuldades que nós temos, né? E isso por quê? Porque nós esquecemos as dificuldades que os nossos ancestrais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós tiveram que viver para que nós tivéssemos todo o conforto e facilidade que nós temos agora. Nunca na história da humanidade nós tivemos tanto conforto, tanta segurança alimentar, tanta saúde, tanta longevidade, né? A média humana saiu de 50 anos para 78 anos de idade, foi, né, categorizado agora no censo de 2020, eu acho, que a média humana está a 78, 79 anos de idade, né? Há 30 anos atrás a média humana era de 55 anos. Por isso que os países do mundo estão tendo problema com o sistema de previdência, porque as previdências foram cunhadas, as leis de previdências foram forjadas ou foram criadas na época do processo do comunismo, do socialismo, das leis, dos sindicatos e tal, e a média humana era de 55, 60 anos. Então a previdência foi feita para esse período. Só que o progresso humano aumentou a longevidade, foi para 79. Então agora eles estão com um problema, né, técnico de finanças por conta disso daí. Mas a questão é que nós nunca tivemos longevidade como nós temos agora, saúde, bem-estar. Nós nunca tivemos tanto conhecimento como nós temos nesse período atual. E nós nunca vivemos um período tão longo de paz, né, coletiva. Tem pequenos focos de tensão, mas nós nunca tivemos índices tão baixos de problemas de alimentação, de moradia. Tem problemas, mas nós estamos
progredindo, e a tendência é que nós pensemos em cada vez mais soluções para erradicar, né, o problema da moradia, da alimentação, da saúde. Então, quer dizer, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, mas é muito importante que a gente tenha gratidão por aqueles que se esforçaram para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. E isso é simplesmente uma atitude honesta de gratidão. E quando nós temos gratidão, nós nos preparamos para receber mais do que aquilo que nós temos. A ingratidão faz com que o universo entenda o seguinte, que nós não precisamos. Então ele reduz a sua cota de benevolência. Daqui a pouco começam as escassez. E aí nós passamos então a lamentar por aquilo que nós tínhamos e perdemos devido à nossa negligência, ou até mesmo à nossa lamentação. Então nós precisamos pensar em termos de tudo de bom que nós temos nas nossas vidas e fortalecer esse princípio de gratidão, lembrando sempre que muitos, né, no passado se esforçaram para que a gente tivesse tudo isso daí. Então ter gratidão aos ancestrais é uma autocura, é ter um posicionamento honesto perante a vida e cura, tá? Para finalizar, que agora eu vou finalizar, certa vez foi perguntado ao professor Isaac Newton, foi perguntado a ele como foi que ele fez para ter tanta sabedoria, tanto conhecimento e tal. Ele disse que perguntaram a ele como ele foi que ele ficou tão grande, né, nos conhecimentos. Ele disse que ele conseguia ver longe, né, porque ele subiu nos ombros de gigantes. E por ter subido nos ombros de gigantes, ele conseguia enxergar mais longe e ver mais, e com isso ele conseguiu aprender e solucionar mais. Então essa atitude de respeito aos antepassados, ela é parte da nobreza da cultura, do caráter das pessoas que evoluem. E nós estamos aprendendo a evoluir, então a gratidão é um dos itens que nós colocamos na nossa receita, e exercitar isso daí é algo que de vez em quando nós temos que fazer para não nos vermos atolados na armadilha da lamentação e do vitimismo, que são técnicas de manipulação para que isso nos permita a parasitar outros seres humanos ao nosso redor. E nós não queremos essa posição desafortunada. Nós queremos ser produtivos, felizes e saudáveis. Portanto, a lamentação e o vitimismo não estão na nossa pauta. E é um tipo de contaminação que nós temos que trabalhar para tirar do nosso coração, já que nós queremos ser seres iluminados, tá? Ou caminhar no caminho da iluminação, olhando as nossas escuridões internas. Tá bom, pessoal? Muito bem, então vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, you could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare